Então, boa noite a todos, né? Mais uma vez nesse evento, né, do GEOC. Hoje a palestra sobre Nicolau de Mirra, né? Falando sobre a história de santos super importante, que não são um dos santos mais cultuados de todo o Oriente, mas também ele que vai dar origem à personagem Papai Noel, né? Que está tão presente nessa cultura hoje em dia. Então, quem vai falar hoje vai ser o professor Alfredo Cruz, né? Que é doutor em História pela UERJ, né? E ele vai falar um pouquinho, e a especialidade dele é justamente sobre o Oriente Cristão, né, etc. Então, ele vai falar um pouquinho sobre esse personagem tão importante do Oriente. É com você, Alfredo. Pedro, obrigado. Obrigado pela moderação. Luiz, obrigado pela presença. Demais colegas do grupo, demais colegas presentes aqui. Pedro falou, minha área de interesse acadêmico nos últimos anos, mais 15 anos, né, tem sido o Oriente Cristão, né? Em diferentes aspectos do Oriente Cristão, diferentes abordagens, né? Já lidei com documentação litúrgica, geográfica, com historiografia, né? Mas principalmente com história política do Oriente Cristão, né? E como se reflete em diferentes aspectos da vida dessas comunidades. Mas uma exploração que eu venho fazendo paralela, né? E aí, assim, isso entra na conta das minhas obras incompletas, que são sempre muito maiores que nossas obras completas, né? São explorações em história global da cultura, né? Em como os fenômenos vão se modificando, determinados fenômenos vão se modificando, vão se transformando, vão se traindo, vão voltando em atavismos, quando passam de contextos locais para contextos mais amplos e a partir da emergência da modernidade para contextos globais. Esse tem sido um fio meu de pesquisa que vem correndo silenciosamente aí, fora da minha vida, né? E que tem marcado algumas das minhas últimas reflexões, inclusive aqui no GROC, né? A última vez que consegui falar aqui no GROC, eu esbocei, né, pretensiosamente, mas assim, com o resultado que me deixou satisfeito, eu esbocei uma espécie de história global da recepção do Salmo 23. Pelo menos partindo do seu contexto no Oriente Cristão e no seu contexto bíblico, cristão oriental, e pensando alguns outros diálogos, comparações, a sua recepção em contexto judaico, no Ocidente medieval, na devócia moderna, em alguns meios protestantes. Né? Isso eu não estou na palestra, mas que eu fui esboçando. E aqui, muito pretensiosamente, agora eu quero propor para vocês essa reflexão, um tour de força, que é sobre como passamos de Nicolau de Myra, um bispo do século IV, da qual sabemos muito pouco, de fato, do qual sabemos muito pouco, para um fenômeno, uma figura que é habituê, né, nos nossos natais, que é o Papai Noel. É engraçado que eu faço os testes antes de trazer esses temas, e comentando com meus alunos, comentando com pessoas próximas, muitos colegas sequer percebem que existe alguma solução de continuidade entre o atual Papai Noel, da Coca-Cola, né, que se tornou popular na publicidade no final do século XIX, que se tornou mundialmente padronizado no século XX, com o São Nicolau de Myra, que é um personagem extremamente importante no Oriente Cristão Antigo, medieval, vai se tornar muito importante no cristianismo medieval, ocidental, vai permanecer importante na cristandade ocidental depois da Reforma, né? Num caso talvez completamente sui generis, talvez único, né? Um dos raríssimos santos que a gente vai falar disso, um dos raríssimos santos que vai sobreviver à iconoclastia calvinista e vai dar origem ao Papai Noel. Mas não tem aqui uma história direta, uma genealogia, não pode ser tratada de forma direta. Mas tem aqui uma série de descontinuidades, de atropelos, de mal-entendidos, de adaptações que vão levar essa figura aí se enriquecendo até que ela se torne uma outra coisa completamente diferente. Eu quero passar a apresentação dos slides, porque é uma fala extensa, que eu já começo atrasado e que eu não quero perder mais muito tempo para iniciar ela. Pedro, vou botar para compartilhar aqui, viu?
Sim. Você consegue? Espero que consiga. Consigo compartilhar a tela. Ah, perfeito. Pedro, estou te devendo mandar as anotações, viu, Pedro? Mas eu preciso digitar elas. Né? É isso, depois da gravação a gente Eu preciso conversa. digitar elas, né, meu pai amado? Vamos lá. Mas eu consigo apresentar bonitinho aqui no vocês veem só o slide? Estamos vendo o slide, Alfredo. Vem mais alguma coisa da tela e ao redor? Porque para mim está Não, aparecendo. não, é só o Tá, slide. tá bom. Está compartilhando só a guia. Perfeito. Vamos fazer um teste. Eu vou passar aqui e ver se funciona. Ah, pronto. Então, vamos desse título, né? Nicolau de Myra, das liturgias do Oriente Cristão e Imaginário Global do Natal. Né? E a minha ideia era fazer toda a apresentação com essas colagenzinhas, né? Com esses fragmentos. Né? Justamente para chamar atenção para o caráter fragmentário, descontinuidade. Só que não funcionou tão bem quanto eu esperava. Por erro meu. Mas prometo que vou apresentar depois direitinho para vocês um slide bem bacana. Começa pelo título e pelo escopo, né? Primeiro, é uma palestra para acadêmica. Né? Ela não é nem tão informal quanto uma conversa de bar, nem tão formal quanto uma defesa de TCC, uma monografia, uma dissertação, uma tese. Né? Ela é uma conversa entre amigos, entre interessados. Então, assim, a gente vai ter um espaço para conversar depois, mas desde agora vocês sintam-se à vontade para propor questões, dúvidas. O máximo que eu vou fazer vai ser falar assim: daqui a pouco eu respondo isso daqui no correr da palestra, né? Mas a gente vai tentar compartilhar o máximo possível, né? Tentar horizontalizar o máximo possível também, porque senão nem eu me aguento falando 2 horas aqui, né? E o objetivo não é de fato esse, é a gente poder conversar sobre esses temas. Então tem esse caráter para acadêmico, né? Eu posso falar qualquer coisa desde que não seja uma loucura. A coisa vai por aí, né? Vai por aí. A gente tem critérios rigorosos, mas não tem o rigor de uma universidade. Eu estou aqui transitando nesse escopo do que eu estou chamando de uma história global da cultura, que nesse caso conjuga diferentes saberes da história das religiões, da história da liturgia, do folclore, da cultura, dos estudos culturais, da antropologia cultural. Né? E o horizonte cronológico geográfico foi do Mistiano, tá? Da antiga globalização moderna. Né? A questão estruturante, né, a questão central dessa fala é como é que a memória de Nicolau de Myra ela foi construída e transformada ao longo do tempo até se tornar uma coisa completamente diferente do Nicolau de Myra. Totalmente diferente. E das suas apropriações originais. E aqui a gente tem que ter em mente que tem uma diferença rigorosa e uma sequência de descontinuidades entre o indivíduo histórico, a tradição é geográfica, né? Ou seja, que se lembra dele enquanto santo, a recepção litúrgica desse santo, a tradição folclórica e a cultura de massa. E com o princípio metodológico, eu tentei não fazer relações. Né? O folclore e a cultura popular posteriores, eles não informam o licoral histórico, sobre o qual a gente sabe de fato pouca coisa, mas fazem parte da história social da sua recepção. E por isso que eu estou colocando o que vem antes, antes, e vem depois, depois. Aqui, ó, ficou essas coisinhas curiosas que eram da apresentação original, vocês ignorem. Primeiro é necessário falar da Mirra da Lícia, né, da cidade de Nicolau. Falar dessa região da Lícia, na Ásia Menor, uma região muito frequentada, muito movimentada desde a mais remota antiguidade, está ali em um dos centros do mundo antigo, na Ásia Menor, na costa mediterrânea, uma cidade portuária que está integrada às grandes rotas comerciais da antiguidade, do medievo, que vão ligar Europa, Ásia, África, África e Europa. Né? É uma região, é a primeira região de crescimento do cristianismo. Né? É a primeira região de crescimento do cristianismo. E nesse momento, do momento de Nicolau, né, final do século III, início do século IV, você tem o cristianismo nessa região em plena expansão antes
durante e depois das grandes perseguições promovidas pelos romanos contra os cristãos. No início do século IV, quando Nicolau faz o seu nome, também é a partir dessa região de Antioquia, da Ásia Menor, da Sírio-Palestina, depois do mundo grego, depois do mundo latino, em que a organização episcopal vai se consolidar, vai se formar e vai se consolidar. Haviam diferentes modelos de igreja concorrentes nessa época, documentos tão antigos quanto a carta de Ogneto, ou então quanto é a... Ah, meu Deus, não vou lembrar. A memória vai chegando no final do ano e vai ficando uma loucura. Mas, assim, os documentos cristãos mais antigos fora do Novo Testamento informam para a gente um pouco dessa disputazinha existente entre, não pequena, entre um modelo episcopal de igreja e um modelo mais carismático, entre o modelo mais institucional e o modelo mais baseado na performance dos indivíduos, né, que lideravam as comunidades. Né? Entre o modelo mais ligado ao território e o modelo de pastores itinerantes. Então, assim, esses modelos estão em confronto, esses modelos estão em disputa, como aparece em documentos muito antigos, na carta de Ogneto, nas cartas de Inácio de Antioquia, né? E em outros, isso vai perpassar o Novo Testamento, inclusive. E não é à toa que ter um santo, bispo, não Marte, nessa região é um dado interessante. Né? É alguém que dá uma carga de carisma, dá uma carga de performance, dá um capital simbólico individual para esse modelo episcopal que está estruturando, transformando. Né? A Ásia Menor é um outro case importante, porque aí, no século IV, com a conversão do Império Romano ao cristianismo, aí é um dos lugares em que mais precocemente os bispos vão assumir funções extra-eclesiásticas bastante relevantes. Né? Funções de mediadores dos conflitos comunitários, funções de mediadores entre a comunidade e o governo imperial, entre o governo imperial e seus dissidentes, entre a comunidade e invasores, né? Entre diferentes formas de religiosidade emergentes. Né? Então, é interessante ter em vista esse contexto histórico. Aqui é um mapinha, né? Mais ou menos se permanece aqui desde a mais antiguidade até a época da invasão turca, né? Versões justas depois dos otomanos. E ali, essa região marcada aqui em vermelhinho, aonde vai estar a cidade de Mirra, da Lícia, e também nesse miolo. Quando esse pano de fundo, emerge a figura de Nicolau. Né? Tradicionalmente, se assinalou a existência de um bispo chamado Nicolau em Mirra. No fim do século III, no início do século IV, o seu exercício episcopal ele foi associado à administração da comunidade. Ele era um pastor, ele era um administrador, ele era alguém que vai fazer mediação entre governo e comunidade, ou seja, ele nesse sentido, ele é um bispo típico da Ásia Menor do começo do século IV. Ele está ligado à administração, à organização da comunidade, da caridade organizada, né? O que também coloca ele num lugar típico, né? Mas parece que ele vai nisso que é típico no episcopado na Ásia Menor do século IV, ele vai se notabilizar, né? Se destacando como um homem extremamente caritativo e como uma autoridade moral local que não vai hesitar em intervir em favor dos desvalidos, em favor dos endividados, em favor das viúvas, dos órfãos, dos condenados injustamente, dos dissidentes políticos. Né? Então, teve uma série de histórias antigas associadas a esse personagem nessa direção. Ele é típico, por um lado, mas excepcional pelo quanto ele é zeloso naquilo que é típico. Chama atenção, contudo, a ausência de documentação contemporânea direta. De modo que a gente conhece o Nicolau histórico só através do pesado filtro da geografia, que é um óculos muito específico. Muito específico. E aí é necessário falar um pouquinho das fontes geográficas, da sua natureza, da sua função.
lidando com o Nicolau de Mirra, a gente tem 3 tipos de documentos hagiográficos antigos. As vitae grega, que são tradições compiladas, claramente compósitas, nos séculos 8 e 9, que começam a circular como documentos independentes, mas parece que originalmente estavam ligados a um uso litúrgico, eram feitas para serem lidas em público, em voz alta, no dia da festa do santo, né? E tem, portanto, são atravessadas pelas convenções desse estilo, desse tipo de documento, desse tipo de texto, e são claramente compostas, por exemplo, derivadas de antigas coleções de milagres, e com episódios que se repetem em outras hagiografias. Um outro tipo de documento parece ser um pouco anterior, mas também com sinais, com elaborações posteriores às vitae gregas, que são os sinaxários e os menológios bizantinos siríacos, que são as curtas memórias para a leitura dos santos do dia e para a comemoração litúrgica desse santo. Parece com alguma... Hoje em dia, em alguns meios siríacos, a gente vê uma reivindicação curiosa do São Nicolau para o cristianismo siríaco. Então, eu já vi aí nos anos passados, próximo dessa época do Natal mesmo, pessoas da Igreja Ortodoxa Siríaca vão representar o São Nicolau com as vestes típicas de um prelado siríaco, né? Mas a documentação de época toda vai indicar para a gente que as vitae siríacas são tardias em relação às vitae gregas, né? Então, que existem... São Nicolau é mencionado nos sinaxários siríacos, é mencionado nos menológios siríacos, nos menológios coptos, nos menológios armênios, nos menológios etíopes, a partir de fontes gregas. Como muitos outros santos antigos do Egito, da Ásia Menor, por exemplo. E um outro tipo de documento são esses contos simples e anedotas de milagres, né, que aparecem em extenso nos sinaxários numinológios e nas vitae, ou não, ou fragmentariamente. Né? Contos simples, anedotas, muitas ligadas com aquilo que os estudiosos do conto popular chamam de forma simples, né? Forma de fácil memorização, para memorização e repetição oral, que são anteriores, posteriores e paralelas à redação desses textos, né? E que tem ali a ver com uma tradição daqueles que conheceram, ouviram falar, receberam milagres, peregrinaram até o túmulo de Nicolau, né? É uma tradição oral pequena que não é só suposta, não é só suposta. Ela deixa marcas formais, tanto nos resumos litúrgicos para a leitura cotidiana, quanto nas vitae maiores, né? E aí, agora que a gente pensou essa questão assim, então a gente não está falando de biografia. A gente não tem uma biografia de São Nicolau de Myra, né? Nem nada parecido com isso. A gente não tem uma narrativa histórica sobre Nicolau de Myra, né, contemporânea. Nem nada parecido com isso. Até esses gêneros literários já existiam, mas eles não eram cultivados para lidar com esse tipo de personagem. Quando a gente fala desses textos, eles são produzidos com funções claras, né? E quais são as funções da geografia nesse momento, nesse contexto? A edificação espiritual. Ninguém quer saber dos erros de Nicolau de Myra, porque as pessoas que... A ideia é edificar quem está ouvindo aquela história. A função é a criação de modelos pastorais. Como deve ser um bom bispo? Como deve ser um bom cristão? Qual deve ser a relação do cristão com o seu bispo? É a fixação de uma memória coletiva sobre o personagem, sobre uma sé episcopal, sobre a existência de uma igreja, sobre uma determinada prática pastoral, um determinado modelo eclesiológico, e também o reforço ou a justificação de uma prática de culto. Às vezes a gente tende a achar, né, que primeiro se existia a história do santo escrita, e depois as peregrinações ao seu túmulo, o pedido por intercessão, né, o seu uso como modelo, e muitas vezes o que acontece na prática é o contrário. Você tem primeiro o culto, primeiro a intercessão, primeiro a lembrança de que ali há um morto poderoso,
que foi um bispo poderoso, que é um mediador entre Deus e os homens. Da mesma forma, foi uma mediação entre o governo e a comunidade, entre os dissidentes e o governo, entre diferentes formas de religiosidade, entre estrangeiros, invasores e a comunidade local. Você tem essa memória primeiro, você tem algumas histórias sobre elas, e depois você tem a geografia, que é escrita para justificar aquilo que já está acontecendo. Né? Isso é importante levar em consideração. E assim, quais são os principais motivos geográficos das agiografias de Nicolau de Myra? Essas imagens aqui foram preservadas, eu queria muito que tivessem ficado direitinho, mas não ficaram, infelizmente, vamos substituir elas. Um primeiro motivo, que aparece em diferentes relatos hagiográficos, é a sua caridade secreta e anônima. Então, enquanto o bispo, ele opera a máquina que recolhe dinheiro dos ricos e redistribui aos pobres de forma institucionalizada, e assim diminui as tensões sociais. O Peter Brown diz que isso é uma característica estruturante do cristianismo primitivo e que é uma coisa que vai ser um dos motivos do seu crescimento, né, no século III, século IV. Mas ele também era marcado por uma caridade secreta e anônima, e aí a célebre história de que, sabendo que algumas meninas iam ser vendidas por um prostíbulo, porque o pai delas não tinha dinheiro para o dote, ele se aproxima da chaminé da casa e joga ali um saquinho, ou da janela, em algumas versões, e joga ali saquinhos de moedas de ouro, que vão permitir que esse pai pague o dote para casar suas filhas e não tenha que entregá-las à prostituição. O segundo motivo vai aparecer é a defesa dos inocentes, a defesa dos pobres. Ele vai aparecer como alguém que vai intervir em condenações, por exemplo, por achar injustas e pedir misericórdia e se colocar fisicamente entre o carrasco e os homens e as pessoas condenadas injustamente, né? Mas também vai ser alguém que vai multiplicar comida, que vai fazer doações de segredo, né, para manter a subsistência da sua comunidade, vai doar dinheiro para um homem rico em dificuldades, que ele não quer que aquele homem passe humilhação, então ele põe ali um dinheiro discretamente por debaixo da mesa. Né? Ele também está ligado com a justiça restauradora, e aqui tanto nos seus aspectos mais mundanos, que seja devolvido os bens de uma viúva usurpada, mas até os seus aspectos mais espetaculares, e aí tem uma história que vai ser recriada pela geografia latina e vai se tornar célebre, de que São Nicolau descobre que um açougueiro havia assassinado 3 crianças e feito linguiça, ou equivalente, né, das crianças. E não só São Nicolau denuncia esse homem, mas vai fazer com que esse homem se arrependa, peça perdão, e ele vai ressuscitar essas 3 crianças, restaurar o corpo delas. E ele vai estar ligado a uma série de intervenções milagrosas, aparecendo milagrosamente para salvar pessoas nas estradas, de não serem atacadas por salteadores, livrar a cidade de animais selvagens, conduzir barcos até o porto, para que eles não batam nos recifes, nas pedras, não naufraguem. Então ele vai estar ligado a uma série de intervenções milagrosas ainda em vida e que vão se multiplicar depois da morte. Né? Isso é uma marca do santo Tado antigo. Ele se torna muito mais poderoso com a morte, né? Não menos. Muito mais atuante, não menos. E muito mais conhecido, não menos, porque ele gera uma geografia que não tem antes. Esses temas, eles são recorrentes, eles são interligados, alguns deles refletem episódios, reiteram episódios que aparecem já em outras agiografias, ou em trechos evangélicos, seja nos canônicos, seja nos apócrifos. Então, eles refletem, eles são um espelho de valores cristãos, né? Não uma biografia verificável. Né? Isso a gente precisa ter em mente. O que a gente tem como um lastro histórico minimamente seguro? É que o culto a Nicolau, seguramente atestado no Oriente antes do século VI, na Ásia Menor, para além da Ásia Menor, há igrejas dedicadas a São Nicolau em Antioquia, em Alexandria,
na Sírio-Palestina, em Constantinopla, né? O que não é pouco. E em muitas regiões gregas das ilhas mediterrâneas, principalmente conforme vai crescendo a sua associação com o mundo dos marinheiros, né? Então, assim, a construção dessas igrejas é um indício seguramente histórico, né, do culto, da existência do culto a este personagem. A gente tem, já no século VI, VII, uma inserção estável no calendário litúrgico helenófono da Igreja Bizantina, e depois vai ter nas igrejas siríacas, nas igrejas copto-etíope, armênia e latina, mas a gente tem, essa inserção acontece de forma segura no mundo grego, antes do século VI, quando surge o momento das grandes compilações, dos grandes menológios, dos grandes hagiógrafos do final da primeira Idade Média bizantina, São Nicolau já é figura carimbada em todos essas compilações, o que faz com que a gente possa supor com boa razão que a difusão de sua comemoração ela é anterior às grandes compilações. Porque quando as grandes compilações acontecem, ele já está lá. Ele já está lá. E no Ocidente, o culto a São Nicolau é atestado ao redor do século VI. Ele não é muito mais antigo, por exemplo, do que o culto que aparece no Egito, ou na Armênia. Ele aparece ali ao redor do século VI e é seguramente atestado no século VII, VIII e IX, com a difusão de igreja de São Nicolau pela Península Itálica, pelas duas margens do Adriático e pelo sul da França. Então já tem ali isso é seguro de ser testado, né? Que esse culto existe nesse momento. Mas aqui a gente também tem os limites do conhecimento histórico nosso, né? Primeiro, que as datas exatas referentes à vida de São Nicolau, e mesmo as fases mais antigas do seu culto, elas são desconhecidas. Se perderam. As histórias referentes à sua participação no Concílio de Nicéia, em 325, e as interações que ele teria tido com Ário, né? Tem uma história célebre referente a São Nicolau, de que, ouvindo a defesa de Ário, ele se levanta na Assembleia e dá um tapa, esbofeteia Ário, né? Pelo que ele é preso e ele é destituído por Constantino, né? Ele permanece preso um certo tempo, até que, na prisão, teria aparecido a Virgem Maria e Jesus Cristo para abrir a cadeia e entregar a ele as vestes episcopais para que ele reassumisse a sua sé. Tudo nessa história é muito interessante e muito tardio. A descrição das vestes, por exemplo, é um indício que mostra para a gente uma origem muito tardia para essa história. Em um contexto já de uma certa crítica a Constantino, que não era tão comum na própria época, imediatamente posterior a Nicolau. Então, né, ela parece que ela surge em outro contexto constantinopolitano, bem mais tardio, né? Uma tradição tardia, ou seja, não é nada seguro. Muitos episódios narrativos que foram associados, alguns desses que eu contei, enfim, de fato eles não têm qualquer confirmação interna. E não tem como ter, porque eles só são conhecidos através da documentação geográfica. Esse silêncio documental é que vai favorecer a sua expansão simbólica. Se, por um lado, a gente conhece pouco do Nicolau histórico, por outro lado, vai ser justamente o pouco que a gente conhece que vai dar brecha para que a sua figura, enquanto santo, né, para além da estabilidade do texto litúrgico, para além da estabilidade da fixação da comemoração litúrgica, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Até aqui nós temos dúvidas, sugestões, críticas. Por enquanto, nada, Alfredo. Aqui no chat, nada.
Até uma pergunta que eu iria fazer. Você prefere que deixe os perguntas para o final ou você Pode vai... fazendo. Eu prefiro que vocês Tá, interajam comigo, tá bom. tá? Mas está tranquilo até agora, Pedro? Sim, sim. Por mim, sim. Então, assim, Nicolau vai passar para a liturgia bizantina, né? Parece que é o seu primeiro contexto, sem querer entrar em nenhuma polêmica aqui, né? Como eu disse, a gente está lidando com uma coisa estritamente documental. Se amanhã, se amanhã se descobre uma geografia siríaca de Nicolau do começo da primeira metade do século IV, do final do século IV, isso muda tudo, né? A reflexão histórica é provisória nesse sentido, porque ela deriva daquilo que a documentação permite que a gente conheça. Mas o que a gente conhece até agora é uma precedência do texto hagiográfico grego e da menção litúrgica grega, né, bizantina, helenófona, em relação aos outros usos litúrgicos do Oriente Cristão e no Ocidente. Né? A liturgia bizantina, muito cedo, fixa sua data em 6 de dezembro, onde ela permanece, onde ela vai permanecer também no calendário latino e na maior parte dos outros calendários litúrgicos, né? O que indica uma possível data, uma possível raiz local, histórica mesmo. Dia 6 pode ter muito bem sido o dia que ele faleceu. Né? A gente tem uma produção ínica relativamente abundante para lidar com São Nicolau, né? Uma série de tropária, de contáquia específicos, né? Um ofício de vigília que vai surgir muito cedo, né? Vai ter testemunho muito precoce, a comemoração de uma vigília na véspera de São Nicolau. Né? E nesses textos litúrgicos, Nicolau é apresentado como arquétipo do bispo ideal, como um guardião da ortodoxia, da reta fé, né? Como um modelo de mansidão, de misericórdia, de justiça, como um pastor muito atento aos pobres, aos oprimidos e aos necessitados, e como um intercessor eficaz diante de Deus, capaz de operar uma série de milagres através do seu corpo morto, das suas relíquias, e através das suas imagens. Né? É muito precoce, né? Em diferentes lugares do mundo helenófono, né? O mundo bizantino, o mundo imperial, o mundo oriente, né? Da Ásia Menor, das ilhas do Mediterrâneo, né? Da Grécia continental, dos Balcãs. Há uma série de ícones milagrosos de São Nicolau num período muito precoce. Né? Então é um santo que opera não só diretamente lá do céu e através das suas relíquias, nas quais ele está vivo e morto, presente e ausente, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo ele é objeto, pessoa, mas também através das suas relíquias, das suas imagens, né? Inclusive, eu não mencionei isso aqui, mas valia a pena ter feito uns cursos nesse sentido. Há toda uma tradição posterior no leste europeu, né, no mundo da Rus, e depois na própria Rus de Moscou, e no Império Russo, de ícones tridimensionais milagrosos, né, que falam, que andam, que operam, que exudam mirra, vários óleos perfumados, enfim. Ele é sempre o operador de milagres, né? Inclusive, ele vai ganhar esse epíteto, né? Nicolau, fazedor de milagres, Nicolau, operador de milagres, né? E a gente tem essas características, mas a gente tem que pensar algumas características que são comuns, né? Centrais a toda a recepção litúrgica e que vão condicionar o que se fala sobre Nicolau nesse contexto, né? A recepção litúrgica está sempre ligada por uma linguagem eclesiológica e pastoral, né? O calendário santoral ele se articula com o calendário cristológico, né? E no caso do Império Romano do Oriente, com um calendário, entre muitas aspas, civil,
que vai fazer com que ali haja uma certa ausência de elementos narrativos folclóricos, né? Um certo controle do que está sendo dito. A ênfase aqui é normativa, não excepcional, né? Ainda quando se fala, Nicolau, fazedor de milagres, é porque ele é um personagem ligado que está dentro da instituição e está operando ali naquele contexto, naquela memória, naquele ambiente litúrgico. E a própria repetição anual, que aparece como uma forma de fixação e de regularização da memória. E o que parece é que a partir desse contexto da liturgia bizantina, Nicolau transborda para outros contextos. Uma presença reconhecida em múltiplas famílias durante cristão, uma circulação que eu chamei aqui, usei um termo muito infeliz. Depois eu fiquei pensando sobre pré-cismática. Né? Ele é um santo da igreja indivisa. Ele é apropriado, mesmo que ele apareça. Isso daqui vai dar um nó na cabeça da gente. Mesmo que ele apareça tardiamente nos santorais coptas, síriacos, armênios, ou seja, depois de 451, né, depois da ruptura de Calcedônia, mesmo que ele apareça com mais frequência, né, mais valorizado, depois de 1054, depois de 1204, no Ocidente, Nicolau é um santo patrimônio comum. Nicolau é um santo, ele não é o único exemplo, por exemplo, de santo posterior a 451 que vai aparecer nos sinaxários coptas, ou etíopes, ou siríacos, ou armênios. Há alguns exemplos interessantes, né? Há alguns exemplos até meio surpreendentes. E Nicolau é um desses que, quando ele aparece, ele se torna tão popular que ele vai passar de um contexto helenófilo para o conceito siríaco, ele vai passar de um contexto helenófilo para um contexto copta. Né? Se a gente pensa na Alexandria, no final da Idade Média, em que a igreja copta ainda não era copta, mas estava se decidindo entre o uso da igreja miafisita do Egito, ainda estava se decidindo entre o uso do grego, o uso do copta, ou até o uso do siríaco. E nesse momento, o Nicolau pula do santoral da igreja calcedônica, da igreja helenófona, para o santoral da igreja miafisita. Ele faz essa passagem com facilidade porque ele não é considerado alguma coisa tomada do inimigo, mas ele é considerado alguma coisa que veio antes, que era um patrimônio comum. Como depois, quando os latinos forem dar mais destaque para ele nos seus santorais, o farão nessa mesma chave, dizendo, olha, ele é um patrimônio comum, ele também é nosso. Né? Então ele aparece com essa característica de um santo diante das rupturas, de um santo diante dos problemas começarem. Né? Eu não sei se a recepção dele, não sei mesmo, tem que perguntar para nossos especialistas em igreja persa, e como tem especialista em igreja persa aparecendo, graças a Deus, nos últimos anos, tem que perguntar se Nicolau de Myra está lá. Né? Mas se estiver, acho que fez esse mesmo processo. Era considerado um santo indivíduo, um modelo de bispo, e por isso é recuperado. Na tradição siríaca, por exemplo, a gente tem claramente esse processo. Ele pula de uma tradição a outra, e na tradição siríaca ele fala assim, não, ele sempre foi nosso. Ele não é estrangeiro. Ele é tornado nativo. É uma comemoração mais discreta no calendário, né? Com uma produção única muito menor do que a que existe em grego. Né? E aí Nicolau aparece com essas marcas, né? Com o bispo justo, o modelo de retidão moral, o intercessor em favor dos pobres. E aí tem toda uma ênfase, não menos nos milagres, nas narrativas de milagres, pelo menos nos textos oficiais,
e muito mais na ênfase ética e pastoral, da sua atuação pastoral, da sua atuação enquanto pastor, né? Menos como milagreiro, como taumaturgo, e muito mais como grande fazedor de milagres, grande taumaturgo, e muito mais na sua ênfase como bom administrador da igreja, né? Na tradição copta-etíope, também a gente tem uma recepção majoritariamente via grega, as vita as vita e copta, as vita etíopes. As vita etíopes são traduções do que vem do árabe e do que vem do grego através do árabe. Né? No mundo copta, o que vem, as tradições hagiográficas desses santos de origem grega são tradições mesmo de hagiografias gregas, traduzidas diretamente, ou via cristãos árabes, através dessa mediação. Quase nunca via siríaco, no caso desses resumos hagiográficos principais, né, os santos gregos, né, são recebidos na tradição copto-etíope. Então, a recepção se dá dessa forma. Você tem uma ausência de uma centralidade litúrgica, o que não quer dizer que não exista alguma. Né? Esse retábulo em madeira, né, é um São Nicolau, né, um Agios Nicolau, de uma igreja copta, do século VI. Né? Ele, às vezes, é representado entre outros bispos, entre outros santos bispos. Né? Mas aí, você tem, por exemplo, também a representação de João Crisóstomo, que teve, enquanto vivo, uma relação super problemática com o Egito, e que os coptas se apropriam dessa figura sem nenhuma questão problemática. Né? Mas ele não tem uma centralidade litúrgica, mas tem uma presença. Nicolau aparece como um santo universal, um santo, né, como outros santos, como, por exemplo, o Papa Celestino ou o Papa Clemente de Roma, aparece na tradição copta também, né? Ou João Crisóstomo, ou Basílio, ou Gregório de Nissa, Santos Helenófilos também aparecem na tradição copta. E ele aparece ali como esse santo universal, né? Como esse santo que pertence a toda a igreja, a todo o ecúmeno cristão. Vai lembrar, como esse que eu já mencionei, essa função simbólica de comunhão antiga entre as igrejas, e vai ter, de fato, uma pouca elaboração geográfica local. Eu vou contar para vocês que esse aqui não é São Nicolau. Né? Na tradição armênia, há uma inserção marginal em lista de hierarcas santos, junto com tantos outros santos helenófilos. Né? A igreja armênia talvez seja dessas igrejas mercisitas a que mais compartilha diretamente santos bispos com a igreja bizantina. A ausência de um ciclo litúrgico, de uma comemoração litúrgica própria, né? Quando a sua memória aparece, é muito sóbria, muito condensada, e uma seleção litúrgica que é feita conforme as prioridades locais. Né? Ele aparece em outras listas de hierarcas, mas não se dá uma atenção especial para ele. Né? Como traz comum essas tradições orientais, você tem Nicolau permanecendo uma figura adulta e uma figura episcopal, uma ausência de infantilização ou de humor, nenhuma associação com presentes ou com sazonalidade, a liturgia como uma reguladora da memória e uma baixa plasticidade simbólica. Se a gente pensa, na verdade, as versões hagiográficas litúrgicas, armênia, siríaca, copto-etíope, são bem próximas da versão grega. Né? Então, uma plasticidade simbólica baixa. Ali já estava dito que era necessário esse dito. Né? E aí que eu trouxe como um dado curioso só, que essa associação é tão distante, essa associação de São Nicolau nesse momento, nesse contexto, com presentes, com sazonalidade, com aquilo que a gente vai associar depois ao Papai Noel, que no cristianismo popular greco-balcânico, a distribuição de presentes ela acontece na virada de 31/12 para dia 1º, e ela está associada não a Nicolau, mas a São Basílio. Basílio Magno, né? Basílio de Cesaré, que é uma figura, a imagética dele é bem diferente. Né? O São Basílio é marcado pela austeridade, pela magreza. Né?
Mas vai ter toda uma tradição ali de uma coisa familiar, de São Basílio vai trazer presente, não para as crianças, mas para as pessoas boas. Vai ter toda uma série de costumes folclóricos, com comidas típicas. Isso também se desenvolve. Né? Essas figuras, essa figura do doador de presentes também existe nesse contexto greco-balcânico, mas ela só não está ligada a São Nicolau. Então, essa associação entre São Nicolau e Santa Claus, entre São Nicolau e Papai Noel, eu disse para vocês, ela não é direta, ela não é uma genealogia, porque ela pode, inclusive, passar por outro caminho completamente diferente. A função simbólica da doação de presentes, desse ciclo invernal, que está associado em vários contextos à entrega de presentes, a comemorações familiares. Em outros âmbitos do direito cristão, ela não é nem desempenhada pelo São Nicolau, mas pelo São Basílio. Temos dúvidas até aqui? Questões? Gente, pode abrir o microfone se quiserem perguntar alguma coisa, né? Levanta a mão, né? Para a gente se organizar, não ficar todo mundo perguntando junto. Porque se ninguém pergunta nada, eu fico sem saber. Maria Karina. Eu vou ler aqui. Professor, embora não seja o foco principal, gostaria de saber se é historicamente correto afirmar que a figura moderna do Pai Noel é resultado de um sincretismo, onde o deus nórdico Odin também teria contribuído com as características, completando a inegável influência de São Nicolau de Mirra. Marina, espera uma meia hora que vamos encostar na sua resposta. E aí tem uma outra pergunta do Andrew. As doações que ele fazia não poderiam ser interpretadas como sendo tais presentes? Sim, quando for... Espera mais um pouquinho. Andrew, vou voltar aqui, Marina, vou voltar também. Espera aí. Chegaremos lá. Porque essa coisa dos presentes vai ser mobilizado. Né? O que eu estou falando, sim, não é óbvio, né? Não é necessário, mas essa leitura vai ser feita sim. Calma aí. Vamos chegar. Assim, precisa ser dito o seguinte. Também, além disso, há uma ausência de vínculo litúrgico de São Nicolau com o Natal no Oriente Cristão. Tá, eles se encontram no período de preparação para o Natal, né, sua festa. Sua festa é um intervalo ali, num momento de ascese mais rigorosa. Né? Mas, de forma bem clara, ele não integra o ciclo natalino no Oriente Cristão. Ninguém associa a natividade a São Nicolau. Né? Até porque não é nem comum associar a natividade à entrega de presentes. Né? Como eu disse, quando ela aparece, ela pode aparecer no Ano Novo, no cristianismo greco-balcânico, com São Basílio distribuindo presentes. Ela pode aparecer no dia 6 de janeiro, na Epifania, na véspera da Epifania, dia 5 de janeiro, né? Com uma distribuição de presentes associada aos presentes que os reis magos levaram para o menino Jesus em Belém. Então, assim, não tem essa ligação não é imediata, como a gente tende a fazer. Né? A ligação, Papai Noel é São Nicolau, que aparece no dia 24. Essa ligação é mais truncada. Né? De forma bem clara, o Nicolau não integra o ciclo natalino no Oriente Cristão. Esse santo está sua festa própria e autônoma, 6 de dezembro, já desde muito cedo com uma vigília, e está ligado ao Natal apenas pelo pano de fundo mais vasto, né, ecológico, pré-cristão, das festas de hibernação no hemisfério norte, que muitas vezes envolvem troca de presentes familiares, envolvem comemorações em família, refeições comunitárias, esse tipo de coisa. Iluminação de árvores, todo esse negócio. Em sentido estrito, e assim, isso é óbvio de ser dito, né? Em sentido estrito, a sua inserção ela se dá no calendário dos santos, não no ciclo cristológico, de modo que não comporta uma tematização do nascimento de Cristo. Esse debate, Papai Noel, Jesus, não faz sentido nesse contexto. Não tem São Nicolau ou Jesus, porque não é São Nicolau. É outra coisa. Né? É outro registro. Né?
há uma completa ausência de leituras, hinos ou imagens natalinas na festa de São Nicolau, que marca bem a distância que existe entre a memória do santo e da natividade, né? Em síntese, a associação com o Natal, São Nicolau com o Natal, ela é cultural, ela é tardia, ela não é estrutural e não é litúrgica, e não tem origem litúrgica. E aí, eu quero falar aqui de um tema que tem me interessado muito, que é o da geografia como matriz do folclore. São coisas diferentes, porque a geografia é um estilo literário bem com funções muito específicas e que vai acolher determinadas convenções literárias para cumprir essas funções, mas ela serve como uma matriz para essa elaboração folclórica. As vidas de santo, elas não são difundidas só por escrito, né? Muito menos no período pré-invenção da imprensa. De fato, a geografia é o segundo gênero literário mais lido a partir da criação da imprensa, né? Vocês sabem disso. O texto mais impresso é a Bíblia, o segundo mais impresso durante séculos é a Legenda Áurea, que é uma compilação de bolso, né? Aquela meio grande é de bolso, uma compilação geográfica, né? Mas isso é um fenômeno tardio. Como é que as vidas de santo elas são difundidas? Por leitura pública, no dia do santo, da comemoração do santo, né? E por tradição oral, por leitura pública, por uso dos exemplos em sermões, pela repetição dos exemplos em contexto de catequese, por repetição dos exemplos em contexto de justificativa de um milagre ou de busca por um milagre, né? Então, assim, a gente tem uma circulação não escrita, e aí a oralidade ela é um mecanismo interessantíssimo. A gente, durante muito tempo, porque os historiadores e antropólogos idealizavam as chamadas, entre muitas aspas, sociedades primitivas, a gente achava que a tradição oral preservava as coisas como elas eram, de forma, às vezes, até mais fiel do que o texto, o que é uma bobagem. A tradição oral ela é marcada justamente pela sua extrema plasticidade, pela sua capacidade de se adaptar, de se reinventar, de inserir episódios novos a todo momento. A todo momento. Inclusive de acolherem de si o anacronismo. Eu estava lembrando lidando esses dias com um trecho de uma geografia antiga de Jorge da Capadócia, que aparece um muçulmano, sendo que ele teria morrido no século III, IV. Então, peraí. A tradição oral ela comporta essas. Até ela ser registrada por escrito, ela é extremamente plástica. Se por escrito já é plástica a tradição, imagina oralmente, né? Então, assim, nessa circulação em mosteiros, igrejas, ambientes domésticos, vão suceder diferentes seleções de episódios, mais narráveis, mais exemplares, mais fáceis de lembrar, mais difíceis de lembrar, fragmentos de episódios, né? Há uma simplificação e uma hiperbolização progressiva dos relatos, né? Com o passar do tempo, o exemplo hagiográfico, ou o milagre, ou a paixão, ou a vita, vai virando caos, vai virando encenação, jogral, história contada de pai para filho, história contada da fogueira, história da minha relação com aquele santo, uma simplificação, uma hiperbolização, uma regionalização conforme as necessidades locais. A gente tem aqui, eu não respondendo ainda o negócio que a Marina falou, mas já dialogando com ela, a gente tem um pânico, né? Um pavor, assim. Muita gente das áreas dos religiosos tem uma formação cristã, né?
a gente tem uma questão séria, e tem uma questão séria desde a antiguidade, com a questão do sincretismo. A gente tem a questão com a questão do sincretismo. Mas nesse contexto aqui, o sincretismo é quase inevitável. Porque as histórias vão se sobrepor e vão se amalgamar e vão em si reconstruir de acordo com aquela tradição, as condições em que aquela tradição vai sendo contada, né? E aí, o São Nicolau, que aparece desviando um navio de bater num Recife, numa pedra, se atribui a ele uma história que antes havia sido atribuída a Poseidon. Porque não existe um Deus. Eu sou cristão, não existe um Deus grego. Mas o São Nicolau existe, faz milagre. Então essa história deve ter acontecido com ele. E na memória coletiva e na alquimia da repetição, da transformação, da repetição que é a transformação, isso vai acontecendo. As coisas vão se entrecruzando. Né? A tradição oral é uma grande encruzilhada, né? Que tudo vai se misturando. Né? Em que uma coisa vai fermentando a outra. Então, assim, simplificação, hiperbolização, seleção, uma tendência recorrente dá mais ênfase nos milagres de ajuda mais concreta e imediata, porque as pessoas se lembram o que aconteceu com elas e o que elas querem que aconteça com elas, né? E aí, dessa escuta social da geografia, desses fragmentos da história do santo que vão sendo contados, é que vai nascendo o folclore sobre ele. Não nessa liturgia, que está submetido a algum controle eclesiástico. Né? Por mais que a gente saiba que a liturgia também não é. Pedro Lucas está aqui para me bater se é o contrário. Né? A gente sabe que a liturgia também não é o espaço da imutabilidade. A liturgia também é o espaço da inovação, da criatividade, da repetição, que é a mudança. Mas quando você tem distanciamento dos livros litúrgicos, quando você tem distanciamento do controle institucional, essas vidas de santo vão virando uma outra coisa. E tudo que disser depois daqui tem que ser levado em consideração. Né? E assim, tradições folclóricas do Oriente Cristão. Né? O que vai sendo lembrado do Nicolau para além do seu contexto litúrgico, de bispo exemplar, né? Nicolau como protetor dos marinheiros, que vai tomando para si uma série de feitos, de ditos, de potentos e de santuários, inclusive, que eram de divindades pré-cristãs. Por exemplo, não é uma ou duas ou três ou 10 antigos templos dedicados a Poseidon que vão ser derrubados à martelada e vai se construir uma igreja de São Nicolau em cima. Fontes vão ser associadas a São Nicolau. Ícones que exudam mirra, que vão substituir antigos ídolos. A memória coletiva e a religiosidade popular procedem por substituição, por complementação. Eu te dou a palavra. Carlos, deixa eu terminar esse slide aqui. Ele vai estar ligado a todo um ciclo vasto de milagres ligados a tempestades, a naufrágios, a viagens, o que vai fazer com que a devoção dele se expanda. Ele está ligado a milagres de gente que viaja e que onde vai indo, vai levando para construir um santuário, vai falando dele, vai levando a devoção. Né? Ele vai aparecer como intercessor em perigo súbito. Um incêndio, um terremoto, uma inundação, uma tempestade, um ataque na estrada, um ataque de animais. Isso uma série de situações limite. Né? Vai aparecer como defensor das crianças e dos vulneráveis. Órfãos, viúvas, condenados injustamente, dissidentes políticos. Também vai estar ligado a uma série de aparições noturnas e ajuda invisível. Né? É o santo que joga um dinheiro por cima da chaminé e que pode jogar, se jogava vivo, pode jogar depois de morto. Vai fazer com que eu encontre um dinheiro, vai fazer com que eu encontre um tesouro, um antigo tesouro, uma botija cheia de moedas da época dos romanos, dos gregos.
é o santo que, quando eu for atacado por um demônio, numa estrada noturna, com forma de animal, ele vai aparecer com seu báculo e enfiar a porrada no demônio, porque ele é um taumaturgo, exorcista, e se impõe fisicamente, inclusive, sobrenaturalmente, né, contra esses seres sobrenaturais malignos. Né? Ah, os antigos deuses, vou quebrar. Né? Não, eu vou falar da Holanda. Vou falar da Holanda, Carlos. Esses relatos são preservados, sobretudo, em tradições locais. Né? Tradições que são registradas majoritariamente a partir da Idade Média, em grego, mas também gradativamente em outros idiomas do Oriente Cristão, mas que entram menos nos sinaxários, entram menos nos menológicos, entram menos nas vitae, porque entram muito menos nos textos litúrgicos, porque ele já tem muito de incrível, de folclórico, de fantástico, de liminar, de problemático do ponto de vista da instituição mesmo. Né? Carlos, você quer? Eu vou falar de Holanda, mas você quer perguntar agora? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Uma vez na Holanda foi me dito que ele também era para todos os ladrões. Sim, porque ele intervém para salvar vários. E com o argumento de que, caramba, eles estão roubando por fome, por necessidade. Né? Não são maus. Né? E também por causa da coisa de entrar na casa dos outros à noite. Ele vai ser ligado a várias corporações de ofícios, inclusive algumas bem contraintuitivas, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Né? Precisamos falar agora sobre Nicolau e o calendário europeu medieval. A festa de 6 de dezembro ela já é conhecida no Ocidente desde os séculos 6 e 7, com segurança, né? Com inscrição segura em livros litúrgicos. Né? A presença, ele está presente na maior parte dos calendários litúrgicos latinos antes do ano 1000, e tem uma inserção ainda mais precoce dos martirológios, apesar dele não ser Marte. Né? Ele é lembrado. O martirológio vai virar um nome convencional para listas de santos. Né? Ele vai começar a se lembrar dos martirológios sacramentais, da Península Itálica, da Península Balcânica, das ilhas mediterrânicas, de forma ainda mais precoce, principalmente nessas regiões de contato com o mundo bizantino. E se a gente pensa que é uma devoção de marinheiros e viajantes, faz todo sentido ser nessas regiões de limite, nessas regiões de trânsito, em que a devoção vai crescer. Faz absoluto sentido, na verdade. Inicialmente, vai ter um certo reconhecimento dele como um santo oriental ligado à Igreja Latina, que vai permanecer durante um tempo com uma certa iconografia oriental ou pseudo-oriental, até gradativamente e sendo visto também como um santo latino. Não é... Na Península Itálica, por exemplo, há muitos ícones bizantinos. Né? Nessa região de fronteira, há uma presença muito grande dessa iconografia oriental de Nicolau de Myra, que vai se manter durante um longo tempo. Como alguns outros santos orientais vão manter essa iconografia durante um tempo importante no Ocidente. Né? Essa celebração está situada no início do Advento, né? E vai acabar, que é um tempo, vai conviver com um tempo penitencial, mas não estritamente austero, e parece que no Ocidente ela vai absorver um pouco mais do que no Oriente as características do Advento. Então, vai absorver esse certo potencial simbólico de tempo de espera, de vigilância, de preparação. Né? Nicolau, muito cedo, a festa de São Nicolau vai ser vista dentro desse arcabouço. Né? E vai ter uma associação progressiva com práticas pedagógicas e morais. E aqui começa a besteira que eu fiz com o meu
slide. Fala, Pedro. Alfredo, eu só queria fazer um comentário acrescentando um ponto, né? Você comentou, porque parece que no Ocidente vai ter mais características do advento, né? Até porque não existe o tempo do advento propriamente dito no calendário bizantino, por exemplo, né? No calendário bizantino você faz uma preparação, né? Um jejum de preparação para o Natal, mas não existe um tempo litúrgico do advento, estritamente falando, não existe. Isso é uma coisa do Ocidente mesmo, né? E isso, sim, muito obrigado, Pedro. É uma chave explicativa importantíssima, né? Porque o São Nicolau vai ser inserido no começo desse período de preparação, no Ocidente. Então, alguns temas que são comuns no Natal e aqui vão encontrar um link, um vínculo. Enquanto assim, não existe essa ligação no Oriente Bizantino. E Síria, copta, não tem. Aqui eu vou entregar isso direito para vocês, mas vamos do jeito que está. O Nicolau ele vai aparecer nesse calendário medieval ocidental, né, medieval, como um modelo de obediência, de justiça, de caridade. Né? E ele vai ser. E aqui tem uma coisa interessante, que ajuda a gente a entender a volta que vai estar dando, que vai dar. Ele começa a aparecer em contextos educativos. Né? Ele é um professor, é um mestre. Ele vai estar ligado às escolas catedrais, aos mosteiros, vai estar ligado ao patronato de escolas e mosteiros. Gradativamente vai estar ligado à construção de narrativas voltadas à infância. Não a infância em geral, mas a do educando. A infância do educando. Né? Ele é um santo acessível, porque ele não é martirial. E como é o santo? Ele é distante o suficiente, ele é próximo o suficiente para você trazer para a vida cotidiana, mas ele é distante o suficiente, oriental o suficiente para você complementar com a imaginação uma série de coisas. Então, nesse momento, uma série da Idade Média, né, no final da Primeira Idade Média, da Idade Média Central, uma série de costumes emergentes vão começar a se ligar à sua figura. Então, por exemplo, nas escolas vão surgir, dentro de um contexto de uma teatralização geral da vida religiosa no Ocidente medieval, vão surgir as visitas simbólicas do Nicolau às escolas, que vão estar ligadas à avaliação do comportamento e cada vez mais ao comportamento infantil. Né? Essas visitas vão ter uma função disciplinar e uma função catequética e vão estar ligadas a pequenos dons e recompensas. Aí, a referência à geografia. São os dons que ele deu para as crianças. Né? Mas que vão abrir espaço para o presente. O Andrew matou um coelho aqui. Né? Realmente, aqui tem um meio de campo. Esse tema geográfico vai ser transformado até o tema do presente. Mas com muitas mediações. Por exemplo, o presentinho que se dá ao bom aluno. No final do ano ali, né? No final de período de aulas, etc. Vai haver uma diferenciação regional de costumes, mas, de modo interessante, no Ocidente medieval, Nicolau vai começar a transitar entre a liturgia e o costume social. Uma coisa que é menos comum no Oriente, para essa figura. E aqui a gente tem um ponto que marca uma mudança importantíssima nisso daqui, que é em 1087, a transferência das relíquias de mirra, de São Nicolau, para Bari, no sul da Itália. Isso se dá num contexto de instabilidade política na Ásia Menor, e eu não estou falando nem do cisma de 1054, mas da expansão de uma série de potentados muçulmanos, né?
é uma iniciativa dos mercadores e marinheiros barienses que, resumindo muito, vão lá e roubam as relíquias. Percebem que ia ser bom para a cidade deles ter aquelas relíquias, que era o centro de prevenção importante, aquelas relíquias estavam em perigo estavam em perigo de cair na mão dos muçulmanos ou dos hereges, então vamos lá e roubar. É muito interessante que há uma série de relatos que aparecem a partir dessa transferência de outras cidades que tentaram roubar e essas relíquias, não conseguiram. Porque a lógica mesmo dessas transladações medievais é um pouco, se eu conseguir roubar, é que ela quis vir comigo. Então, o próprio sucesso da iniciativa justifica, né, que o santo quis ir para Bari. E ela justificava como resgate, como proteção das relíquias. É interessante que ela é justificada, sim, não só pelos barienses, mas também por outros povos do leste europeu. Por exemplo, os russos vão ter uma festa litúrgica para comemorar essa transladação, porque eles falam que foi o roubo, a transferência, que permitiu que as relíquias fossem preservadas da destruição. Bari vai se tornar rapidamente uma grande cidade santuário. Ela está ali na borda da Itália, né? Na parte sul da Itália, voltada para o Mar Adriático, muita influência bizantina. Ali vai ser construída a Basílica de São Nicolau, que vai se consolidar como um polo de peregrinação internacional. Né? Há muitos relatos de ex-votos de peregrinos vindos de muitas partes do mundo. Há pelo menos um relato célebre de um peregrino irlandês que já no século XIII visita a Basílica de Bari para ver as relíquias de São Nicolau. E é interessante, eu vi um estudo recente sobre as garrafinhas, umas garrafinhas com água que era retirada de uma fonte do santuário de São Nicolau, e essas garrafinhas que eram autenticadas, recebiam um selo do santuário, elas se difundem pela Europa, por muitas regiões da Europa, pela Europa quase inteira. Né? E aí o Nicolau passa a ser percebido como um santo mais pan-europeu, assim, fazendo uma forçação absurda desse termo. Né? Aqui eu só queria mostrar para vocês o mapa do que era a Europa, mais ou menos por volta do ano 1050. Né? Então, ela é retirada aqui da Lícia e vai para essa região, para Bari. Né? Bem aqui. Eu tinha marcado uns. Isso daqui são. Na verdade, mais para baixo. Né? Pra cá. Isso daqui são lugares aonde foram achados esses selos de chumbo que atestavam a visita ao santuário, a peregrinação ao santuário. Né? Então a gente tem um escopo muito interessante. E se vocês lembram das aulas do ensino fundamental, que fala do renascimento urbano na Europa medieval, vocês vão lembrar das rotas transeuropeias, as rotas comerciais transeuropeias. E vocês vão ver que esses pontos, eles acompanham essas rotas transeuropeias, do Mediterrâneo ao Mar do Norte. Os relatos da transladação, né, de Mir a Bari circulam amplamente. Com isso, vai ocorrer não só uma nova leva de traduções de textos hagiográficos gregos para o latim, mas uma nova produção de textos hagiográficos latinos, dando conta da própria transladação, dos milagres que que as relíquias fazem na Itália, na Península Itálica, e a partir dessa água milagrosa, dos seus souvenirs, né, dos seus peregrinos. A ênfase nos textos latinos está principalmente nos milagres pós-transladação, em proteção marítima, em intercessão em cura e em visitações sobrenaturais,
esses relatos noturnos de combates a criaturas demoníacas e fantasmagóricas, principalmente. De modo geral, a própria memória de Bari acaba sendo incorporada às narrativas sobre Nicolau. E nessas, Bari vai funcionar como um ponto de passagem entre o Oriente e o Ocidente. Tem toda uma troca de relatos, de objetos votivos, de práticas devocionais. O caso da relação dos russos com o culto de Nicolau em Bari é particularmente interessante. Vai haver uma festa litúrgica na igreja russa sobre a transladação. Ainda hoje, a comunidade internacional que mais visita Bari são os peregrinos russos, né? Essas peregrinações são registradas desde um período muito recuado, na Idade Média e na Idade Moderna. Já no século XX, houve autorização da Igreja Católica, né, em Bari, para construir uma igreja ortodoxa russa, uma capela ortodoxa russa, junto às relíquias de São Nicolau. Né? Em mais de um momento, as relíquias de São Nicolau são emprestadas, né, inclusive foram há poucos anos atrás, são emprestadas para a igreja russa. Então tem uma relação aqui muito interessante, né, que borra um pouco a nossa compreensão mais costumeira sobre as fronteiras confessionais. E o culto, ele vai ser... Bari é uma grande cidade comercial. É uma dessas grandes cidades comerciais italianas. Durante o período rivaliza com Veneza, Florença, Gênova, Nápoles e muitas outras. Com essa transladação do culto a Bari, essa recentralização do culto, ele vai ser integrado a uma série de circuitos comerciais transmediterrâneos e transeuropeus, com a consequente ampliação do alcance popular do santo. De fato, a gente vai ter uma expansão significativa do culto, né? Que pode ser mapeada pelo número de igrejas, oratórios, imagens, ex-votos de pregação a Bari. E onde essa expansão vai ser mais importante? No sul da Itália, na França, na Alemanha, nos Países Baixos, na Inglaterra, na Polônia, aquelas regiões que estão ligadas pelas rotas comerciais transeuropeias. Uma especial devoção entre os marinheiros, né, entre os mercadores, entre os viajantes. Diferentes corporações de ofício são colocadas sob o seu patrocínio, algumas não tão óbvias. Por exemplo, os ladrões. Ou a dos açougueiros. Lembra da história que eu falei do sujeito que mata as crianças, faz linguiça, São Nicolau, que faz ele se arrepender, confessar seu crime, se converter, ressuscitar as crianças? Essa cena vira uma virada bem macabra. Ele vai virar padroeiro dos açougueiros também, nas regiões da Europa. Né? E em algumas festas, em alguns lugares, essas festas elas vão ser revestidas de especial solenidade. Porque elas estão associadas ao patronato das corporações. E as corporações começam a competir entre si para ver quem vai fazer a festa mais importante. Né? Nicolau vai deixar de ser apenas um santo venerado e vai se tornar um santo vivido, comemorado, né? Objeto de competição, presente no cotidiano. Um passo decisivo para uma folclorização posterior ainda mais acentuada. E aí, é o que acontece. Em determinado momento, a geografia deixa o espaço exclusivamente litúrgico, passa a circular oralmente com muito mais liberdade. Ela é recontada em feiras, confrarias, nos lares. Há uma seleção e ênfase nos episódios mais concretos. O resgate das donzelas, o socorro aos pobres, a intervenção milagrosa imediata. E o Nicolau vai sendo associado à distribuição de presentes. Bom simbólico simples, inicialmente. Os pães, frutas, moedas, né, associados à caridade de Nicolau, não são festivos no sentido moderno, mas morais, porque significavam aprovação ao bom aluno, ao bom profissional. Nesse momento, Nicolau vai ter ligado a esse julgamento simbólico das crianças. Uma avaliação do seu comportamento anual, a sua obediência, o respeito, a capacidade de trabalho.
das crianças, dos aprendizes, dos profissionais. E aí tem toda uma dicotomia entre recompensa e correção simbólica, e a figura vai aparecer com uso pedagógico explícito. De novo, vai ter uma maior integração às instituições educativas. Nicolau aparece como patrono de professores, estudantes, clérigos jovens. Vai estar ligado às festas nas escolas catedrais de final do ano, a representações teatrais e encenações, e a todo o reforço da autoridade moral do mestre, dos quais vai se lembrar a generosidade como uma das suas características. Nicolau aparece como uma figura educativa, não lúdica, mas normativa, com uma autoridade benigna, mas vigilante, um santo que vê, sabe e julga, faz uma mediação entre disciplina e misericórdia e vai traduzir a santidade de uma prática social cotidiana. E aí, para encerrar esse bloco aqui, tem toda uma associação que aparece nesse momento da festa de São Nicolau e o Episcopo Pueorum, que vai ser um costume que vai, às vezes, às vezes não, né? Vai estar ligado a o dia de São Nicolau ou o dia de dos Santos Inocentes, mas normalmente é o dia de São Nicolau. Né? É um costume pedagógico, litúrgico, que aparece na Europa medieval, dos séculos XII e XV, difundido em escolas catedrais monásticas, que é a eleição de uma criança para um papel episcopal temporário. Ele, de fato, não exercia esse papel, é um papel simbólico, meio carnavalesco, né? Está ligado, sobretudo, à festa de São Nicolau e ao seu caráter como patrono de estudantes das escolas de formação clerical. Tem todo o sentido simbólico desse ritual, né? Para lembrar que os bispos têm que ser inocentes como as crianças, mas é que as crianças serão novos bispos, serão novos clérigos. Há uma inversão controlada de papéis da criança com a autoridade maior da cidade, né? Com toda uma pedagogia que é visual, experiencial. Então, você não tem a celebração da Eucaristia, né, ou dos sacramentos, mas você tem sermões que são escritos por adultos lidos por crianças, procissões são conduzidas por esse episcopo Aoro, né? É uma encenação, uma preparação do ideal episcopal, não uma paródia, né? Que vai estar colocada sob patrocínio de São Nicolau, em que a autoridade vai ser emprestada, mas não abolida. O que o fenômeno não é? Infantilização do santo, não é o culto à inocência no sentido moderno, não é um antecedente do Papai Noel. Né? A infância aqui não é um centro afetivo, até porque não tem a noção de infância como vai ter na contemporaneidade. O infante é só um adulto pequeno. E ela não é um centro afetivo, ela é o futuro da autoridade. É a forma pela qual a autoridade se espelha e se recria. Um ritual que é regulado, muito regulado, pela liturgia e pela instituição escolar. Então, ela tem alguma coisa, tem algo carnavalesco? Tem, mas é algo muito, 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 muito regulado. Temos questões, dúvidas, sugestões a partir daqui? Pedro, me dá um feedback aqui. Por enquanto, nada. Desculpa, me distrair aqui um pouquinho. O povo está quieto. Eu tô bem cansado. Hã? Não, nada. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu acho que não. A gente pode fazer uma interrupção e voltar em outro momento, né? Viu? Tá tranquilo, Alfredo? Vamos? Dá para seguir mais um pouquinho? Ai, cara. Vou seguir mais um pouco só e vou disponibilizar o final, né? Eu quero falar dessa figura aqui intermédia, que é o Sinterklaas, né? Vamos falar de Holanda, vamos falar de Países Baixos. Né? Contexto geográfico cultural que surge essa figura, né? São os Países Baixos, Flandres, norte da Alemanha, regiões portuárias e mercantis.
com forte presença de corporação de ofícios, de confrarias e guildas, em que o culto a São Nicolau vira realmente uma grande festa urbana, uma grande competição de festas, né? A gente tem um culto que prioritariamente, o culto a São Nicolau é um culto prioritariamente urbano, diretamente ligado às referências europeias do século XI ao XIV. No Sinterklaas, a gente tem a preservação do traço episcopal. Né? Efetivamente, a gente vê pelas vestes, né? Ele continua um bispo. Ele continua um bispo. Com mitra, com báculo, com estola, um bispo latino. Um bispo, continua um bispo. Com uma autoridade visível e reconhecível e tem uma certa distância do imaginário infantilizado. Essa figura vai estar ligada a uma série de rituais que abrem o ciclo do Natal, né, que estão ligadas dentro do contexto litúrgico do Advento. Né? Então, assim, você tem uma série de cortejos, de encenações, as paradas de Natal, as paradas de inverno, né, a chegada de produtos. O dia de São Nicolau, nessas regiões da Europa, coincidia com a última chegada de produtos da região mediterrânea antes do início do inverno mesmo, pesado, hardcore. Então, estava ligado a esse momento de comemoração, as últimas grandes feiras, né? As festas nas praças, as paradas, as exposições de cavalos, né? De produtos que vinham do sul, com certo exotismo, e aí com ursos dançarinos, lobos, ciganos, né? Palhaços, malabaristas, toda essa coisa, né? Do outro Mediterrâneo no norte da Europa. Então, em associação com a festa patronal de São Nicolau, vamos se organizar todas esses cortejos das suas chegadas ritualizadas dos santos, procissões públicas, as procissões de vigília luminosas, né, com cantos, poemas populares, né, os jograis, os menestréis, e toda uma teatralização da visita de Nicolau, ecoando episódios da sua geografia e ligados a uma teatralização mais geral da prática religiosa na Baixa Idade Média. Nesse momento vão surgir os acompanhantes auxiliares de São Nicolau, que são essas figuras sempre secundárias, com uma função disciplinar delegada. Então vai começar a surgir uma separação simbólica. Né? Nicolau vai estar ligado com justiça e clemência, então, para a boa criança, para o bom adolescente, para o bom profissional, né? Vai receber o presente, vai receber o elogio, e para os diferentes acompanhantes, que São Nicolau vai estar, o Sinterklaas, né, o Santa Claus, o São Nicolau, vão estar ligados aos seus assistentes, a correção. Né? O Krampus, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é o caso limite, em que isso coloca de uma forma mais clara. Né? Mas isso acontece com praticamente todos os ajudantes que têm uma coisa meio ambígua sempre. Né? Você vai ter uma data fixa, uma estabilidade ritual, que vai derivar da estabilidade da liturgia, que é a celebração do dia 5 e 6 de dezembro, é independente do Natal, mas ligada ao ciclo do Advento, ao início do ciclo do Natal. Né? Vai estar vinculada a uma regularidade anual e, com isso, uma expectativa social estruturada. E vai surgir a associação entre Nicolau, as laranjas, e muitos desenhos antigos dos séculos, né, 18, 19, do começo do século 20, no norte da Europa, a gente está ligado, o São Nicolau está ligado à laranja. Laranja fruta. Ou a outras frutas tropicais. Né? E aí parece que essa associação, né, ela vem de uma má interpretação iconográfica das moedas de ouro que ele teria dado para as donzelas, mas também teria a ver com o fato de dia 5, 6 de dezembro ser quando chegavam as últimas laranjas do ano nos mercados do norte da Europa. Então, a chegada do Papai Noel, a chegada de Santa Claus, a chegada de São Nicolau, não é Papai Noel ainda, a chegada de Sinterklaas está associado com a chegada das laranjas. Né? E há toda uma panóplia de visitantes do sul que vão ter a função meio de disciplinadores, ladrões, ambíguos, né? Que vão ser negros, árabes, espanhóis, ciganos, que vão ser depois duendes, que vão compor esse cortejo estranho
do Sinterklaas, né? Então você tem aqui toda uma continuidade e uma adaptação. O Sinterklaas aparece como uma tradição viva. É uma resistência à secularização completa. Qual a secularização, Alfredo? A que é imposta aqui pela reforma, né? E pela sua crítica ao culto aos santos. Mas também vai manter alguns elementos cristãos e vai ser base direta para a transformação posterior na América. O ponto decisivo é pensar que o Sinterklaas é a última forma plenamente cristã da figura que vai dar origem ao Papai Noel. Eu vou fazer o seguinte, eu iria falar do Krampus aqui, né? Como é que o Sinterklaas vai ser assim? É o Papai Noel possível dentro do contexto da reforma protestante no norte da Europa, né? Não é a única resposta possível. O Christkind é uma outra resposta, né? Que vai começar no contexto da reforma luterana e depois vai esparramar para ambientes católicos, inclusive nas Américas, né? Mas eu quero passar direto aqui para a gente poder encaminhar uma conclusão, né? Falar dessa colonização. O Sinterklaas vem para a América, né, com os colonos holandeses, que levam consigo a devoção ao Sinterklaas, já não mais como uma devoção religiosa. A reforma fez com que ele fosse esvaziado de seu conteúdo de santo, né? Então ele estava ligado a uma série de práticas domésticas, comunitárias, não litúrgicas. Nesse contexto, contexto urbano, plural, ele vai se transformar ainda mais. A sua referência confessional explícita, que já tinha sido negociada e, por fim, abandonada por ocasião da reforma, tanto luterana quanto calvinista, e que havia sobrevivido como um costume de outros tempos, e não como uma prática devocional viva. Isso vai ser mais uma vez negociado. Essa referência confessional explícita ela vai ser mais e mais enfraquecida. Vai haver uma convivência gradativa, uma mistura gradativa com outras tradições, inglesas, alemãs, escandinavas, algumas cristãs, algumas pré-cristãs. Por que não tem uma continuidade direta entre as tradições pré-cristãs e as tradições do Papai Noel? Porque a gente está falando de mais de 1000 anos de diferença, né? Nenhum culto permanece 1000 anos escondido. E depois, vou influenciar um negócio aqui. Acho muito provável que todas as religiões, da antropologia cultural, pensar, né, numa sobrevivência assim, né, nessa dimensão. E assim, São Nicolau vai perder a centralidade episcopal, mas vai manter a função de doador, que tem um lastro geográfico, e o seu papel pedagógico infantil. No século XVIII e XIX, neste contexto estadunidense, tem toda uma mediação literária bem decisiva. O Sinterklaas vai ser interpretado de forma mais jocosa, como uma sobrevivência antiquária, o que vai ensejar as primeiras americanizações do personagem, né, que vão fixar já na primeira metade do século XIX os seus traços fundamentais como Papai Noel. A visita noturna, que é uma adaptação de um tema folclórico, São Nicolau, a entrada pela chaminé, pode ser ou não uma adaptação, né? As renas, que tem a ver com uma série de outras figuras invernais do norte da Europa, que vão influenciar via costumes ingleses, escandinavos, alemães, e o foco exclusivo nas crianças. Neste contexto, há um deslocamento do calendário, uma transferência gradual de 6 de dezembro para a noite de 24 e 25 de dezembro, uma convergência que já não tem mais, não é mais a convergência dada pela presença da festa de São Nicolau no ciclo do Advento, né? É uma convergência que se dá pelo esvaziamento do culto aos santos, dessa transformação da figura numa outra coisa, e a sua colagem ao Natal doméstico protestante, né? Uma redução até
até a anulação da mediação eclesial, né? E pouco a pouco essa figura ela vai se tornar irreconhecível para os católicos romanos e para os ortodoxos, né? A tal ponto que no século XIX muitos católicos americanos vão preferir o Christopher King, né? Que é uma outra figura que nasce é a ideia do anjo Jesus, do anjinho Jesus, do menino Jesus, dando presentes. Que surge em contexto luterano e vai ser encampado pelo tradicionalismo católico do século XIX. Os trinitarianos reconhecem Papai Noel. E os ortodoxos, mais ainda, né? As comunidades greco-balcânicas vão parar nos Estados Unidos no século XIX e no século XX, não faz o menor sentido, porque essa função social não é na sua cultura ocupada nem pelo Nicolau de Myra, né? Muito menos pelo Papai Noel. Mas é São Basílio, né? E a festa tem outro caráter muito diferente. No século XIX e XX, a gente vai ter essa secularização progressiva, né? Esse desencantamento mesmo, de um lado. E o desencantamento no sentido religioso e encantamento no outro sentido do encanto mesmo, né? Do poder do consumo, do poder do brilho da luz de Natal. Você vai ter uma dissolução cada vez mais explícita do vínculo com São Nicolau, uma eliminação da mitra, do bátulo, da linguagem episcopal, que está presente lá no Sinterklaas, a retenção seletiva da barba, da velhice benevolente e de uma autoridade simbólica suavizada. Então, há um ou outro sino que lembra, há um outro símbolo que lembra, o sino, por exemplo, né? Uma outra coisa que lembra vagamente o contexto eclesiástico, mas muito, 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 a cadeira do Papai Noel, você tem símbolos transformados, né? Sempre muito, muito difusos, né? É uma completa desepiscopalização da figura. O Papai Noel não ensina doutrina, não intercede, não julga moralmente de forma dura, e, aliás, ele perde os auxiliares que executariam os seus juízos negativos, né? A transformação do Papai Noel, o surgimento do Papai Noel moderno, também é a morte do Krampus, né? Os duendes do Papai Noel, eles servem só para construir brinquedos, né? A sua autoridade é só afetiva, não é normativa, né? Quem decide? Você foi um bom menino, mas o que vai julgar se você vai ganhar um presente ou não é o poder aquisitivo da sua família. No limite é isso, não é nenhuma instância externa. Você tem uma centralidade na família nuclear moderna, na infância moderna, né, em que a criança não é considerado, como na Idade Média, na Idade Moderna, um adulto pequeno, mas é considerado como um sujeito psicológico, autônomo, dotado de características específicas. Você tem toda uma ênfase na fantasia, na imaginação, na emoção, e a substituição da pedagogia moral pelo encantamento do consumo, né? Aqui, talvez tenha deixado uma coisa muito importante, que o pulo do gato é esse aqui, cara, que é o Sinterklaas é a sobrevivência possível no contexto de reforma. Só que o mesmo desencantamento do mundo que vai afetando outras áreas da vida, né, a velha tese weberiana, ela também esvazia esse vínculo que a Idade Média vinha vindo construindo, esvazia isso e apresenta uma outra coisa. Eu pensei em considerar duas variantes aqui, né? O Ded Moroz, que é uma tentativa soviética de criar um Papai Noel totalmente não cristão, né? E o Santa Kurosu, né? Que é o Papai Noel que surge na cultura japonesa no século XIX, fim do século XIX, mas principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, e que é um estágio assim, máximo de desancoragem simbólica, né? É um Natal sem Natal, é um Papai Noel sem nem lastro de Sinterklaas, né? Diferente do Sinterklaas ou São Nicolau, não tem memória, não tem tensão religiosa, não tem negociação com a tradição local,
É um Natal sem teologia, sem santo, sem conflito, né? Um espetáculo só pelo consumo. E aí eu queria... Só para vender presente, né? Hã? Só para Só vender de produto presente. para troca de presente. Luzes de Natal, que os casais saírem, que você comemora aí no KFC, né? Eu queria na minha cabeça louca, a minha palestra dedicaria um bom tempo para lidar com Santa Cruz do Sul, porque eu acho que assim é o que o Natal, é o que o Papai Noel está caminhando para ser nas últimas décadas, também no Ocidente cristão, né? Que é um Natal sem Natal, né? Não tem nem concorrência com outros rituais de fim de ano da cultura japonesa, porque eles ocupam um espaço completamente periférico, recreativo, descartável, né? É uma coisa assim que não é outra coisa. É outra coisa, né? E que eu queria deter isso daqui, né? Para a gente terminar mesmo. E aí eu vou só lendo. Tem uma pergunta aqui da Júlia. Eu já vi, deixa eu terminar, que talvez eu responda e consiga colar isso aqui. A figura de São Nicolau não pode ser lida como uma unidade contínua. Então é necessário separar analiticamente. Pessoa histórica, construção geográfica, fixação litúrgica, recepção folclórica, reconfiguração moderna e midiática. Confundir esses níveis gera genealogias fictícias. O Papai Noel é e não é o São Nicolau. O Sinterklaas é e não é o Papai Noel. O Sinterklaas é e não é o Papai Noel. É e não é o São Nicolau. Você tem muitas continuidades. Então a gente não pode confundir esses níveis, como gerar genealogias fictícias nem anacronismos nem leituras ideológicas. O Nicolau histórico, com suas opacidades e limites. E a existência histórica plausível de bispo e mirra, com esse nome, do século IV, mas também a ausência de documentação contemporânea direta, nenhuma evidência de práticas natalinas, de relação com a infância, distribuição ritual de presentes, e o silêncio das fontes não autoriza projeções retrospectivas. O Nicolau histórico é mínimo, ele não narrativo. O Nicolau geográfico é uma construção moral. A geografia é, ante tudo, uma pedagogia cristã e uma dramatização de virtudes, com uma seleção de episódios voltados para a caridade, justiça e proteção dos vulneráveis. Ela ancora e ela supõe e ela quer ajudar a universalização de um modelo episcopal. É uma narrativa orientada à edificação, não à memória factual, mas aqui nasce uma plasticidade simbólica ainda dentro do cristianismo. O Nicolau litúrgico, né, com a sua estabilização e resistência. A liturgia funciona como sistema regulador da memória, fixa a data anual da festa, né, ou recolhe a tradição e fixa. Ela opera com uma linguagem técnica, eclesiológica, pastoral. Ela é marcada por uma ausência estrutural de humor, de infantilização e mesmo de uma sazonalidade festiva. Ela tem baixa variabilidade regional no Oriente Cristão, se a gente considera o caso sírico, copto etíope, armênio, em relação ao grego. E a liturgia resiste à transformação mais rápida. O Nicolau folclórico, a gente é marcado pela adaptação local, pela sua emergência fora do espaço litúrgico, por mediações que são orais, domésticas, comunitárias, uma ênfase dos episódios mais concretos, momentos referentes à ajuda noturna e à proteção, uma introdução gradual da infância como público privilegiado, que passa pela mediação do seu papel como protetor das escolas, dos professores e educandos. Há uma alta variabilidade regional e o folclore meio que traduz o santo para a vida cotidiana. Com a reforma protestante, a gente há uma ruptura em mediação, há uma supressão dos santos, do culto aos santos no espaço público, tem um deslocamento da memória de Nicolau da igreja para casa, ou da igreja para corporação de ofício, para a guilda, uma desconfessionalização progressiva dessa figura, uma persistência funcional e de alguns elementos simbólicos, sem mais fundamentação teológica, e aqui São Nicolau deixa de ser uma autoridade sagrada e passa a ser uma tradição cultural, lida, sim, pelos antiquários protestantes. Né?
ao surgimento do Sinterklaas, uma figura de transição, né, marcada ali no norte da Europa, retém data e função pedagógica, mas perde a sua interseção em sacramentalidade, é uma espécie de ponte entre o santo medieval e o personagem moderno, e o Sinterklaas, de alguma forma, é o último Nicolau reconhecível, na genealogia, na história que vai dar no Papai Noel. Né? Já o Papai Noel é uma solução na criação moderna, é marcado por uma secularização completa, né? E aí aqui, eu acho que é aqui nesse ponto que quando sai o conteúdo religioso e aquela forma permanece sem função, perdão, permanece a forma, permanece a função, mas o conteúdo religioso se perde, o laço religioso se perde, é nesse momento que essa figura vai ser capturada pela publicidade, pelo imperativo do mercado, né? Pelo capitalismo como sistema cultural, que vai dar significado, comercial, econômico, para aquilo que originalmente não tinha. E aqui eu não estou falando como eu não estou falando aqui como um crítico anticapitalista, não, né? Nem como um crítico econômico, assim. Weber abre essa porta. Quando Marx abre, né? Marx, no manifesto do partido, vai falar assim: olha, o capitalismo transforma tudo em capital, em valor. Né? Mas, por exemplo, Weber vai falar isso de uma certa forma. Ele fala assim: olha, o desencantamento do mundo tira o conteúdo religioso. E aí vai botar outros conteúdos, que podem ser hedonistas, que podem ser econômicos, que podem ser tradicionais, familiares. Aí você usa a sua criatividade. Né? Mas, sim, essa secularização completa ela vai marcar uma integração ao capitalismo enquanto mercado de bens simbólicos. E aí vai estar ligado também a uma padronização global, a um esvaziamento das tensões morais, porque não vende. Né? E ao aparecimento do Papai Noel, que não é um herdeiro de São Nicolau, mas é um substituto funcional. Né? De uma certa forma, se a gente for fazer uma leitura religiosa disso aqui, a gente poderia dizer que o Papai Noel pega características do São Nicolau para roubar o papel que em algum momento foi de São Nicolau, né? Como misericordioso, mais justo, etc, etc. Mas aí eu acho que a gente pode conversar um pouco agora.